Elizabeth Sartori, sou psicanalista formada pela SBPI e analista junguiana. Nós estamos então com uma série de 10 programas, de 10 encontros, sobre mitologia. Esse é o 10º, portanto é o último. E nós vamos falar com mais propriedade sobre Hades, mas antes, vou dar uma passadinha por Apolo e por Dionísio, ok? Bom, Apolo. Lembrem-se que Apolo era irmão de Artemis. Então, ele tinha mais ou menos as mesmas características de Artemis. Gostava da liberdade, uma pessoa que não se prendia a ninguém, ok? E ele via meio que a espreita de Artemis. Na relação, a pessoa que tem, então, esse Deus de uma maneira mais pura, é uma pessoa que vai ter ele vai ser dual em relação à irmã, ou os irmãos, ou as pessoas. Ora vai ser muito amigo, ora vai ser rival. Ele não consegue conseguir. Lembre-se que em Artemis ele não foi amigo dela quando ela, apaixonada pelo seu amor, ele faz com que ela o mate, Órion. Então, ele não quis a felicidade dela, portanto, aí houve uma rivalidade, ele pensou mais em si. Mas é uma pessoa que tem uma habilidade incrível, ele foca uma meta e ele vai em direção a essa meta, ele é um arqueiro da natureza. Ele é um aluno bastante dedicado, um aprendiz, ele é bastante atento, ele quer sempre aprender, aperfeiçoar-se. É o filho predileto, normalmente, de uma família. Ele evita envolvimentos emocionais, por ele ter essa ânsia de liberdade, então envolver-se é uma questão muito delicada para ele. É uma pessoa sofisticada, uma pessoa esportista, é uma pessoa ambiciosa, mas é muito brilhante também nas suas atitudes. Tanto é que lá no mito de Ártemis, ele planeja a morte de Órion, mas fazendo com que Ártemis mate-o, Então ele é estrategista, ele é muito brilhante nas colocações. Ele não gosta de caos nem de turbulência, ele gosta de vida light, Ele ignora bastante as dificuldades emocionais. O que mais que a gente pode falar? Ele, quando num trabalho em equipe, ele está sempre voltado para o espírito da equipe, ele quer que a coisa aconteça, ele consegue mover uma equipe para um determinado objetivo. Gosta muito de política e é bastante cauteloso e distante também. E ele prefere mais ser um observador do que um executor. Essa é uma característica dele. Podemos dizer aí que ele funcionaria mais num papel de liderança, porque ele só observa, ele dá os objetivos, mas não põe a mão na massa, ele não vai fazer o trabalho, ok? Muito bem. Então, é uma pessoa perfeccionista, ele tem um mundo idealizado e ele pode ter uma patologia esquizoide, A sensualidade dele é racionalizada, é sublimada, ele não, como Ártemis também, não está muito ligado a essa questão. É uma pessoa que pode ficar solteira, é uma pessoa que pode ter por causa desse distanciamento emocional, não vai se envolver, vai ter muitos fracassos no amor, ok? Mas, por outro lado, ele tem uma sabedoria. Apesar de não estar vivendo tudo isso, ele consegue, então, ter essa sabedoria mais ligada à natureza. Ele observa a natureza, ele tem essa coisa dentro dele.
ok? E ele cultua o belo, né? Dionísio. Dionísio é fantástico, né? Dionísio são os extremos entre o êxtase e o terror, né? É aquela pessoa irresponsável, mas criativa. É uma pessoa que se envolve, se entrega de corpo e alma àquilo que faz, sem pensar no que pode acontecer. E quando consegue alguma coisa, entra num êxtase intenso, que o envolve e envolve a todos. Ele consegue contagiar todas as pessoas. Ele não tem muita preocupação com o corpo, com o que ele está apresentando para o mundo externo. Ele só quer viver, ele só quer sentir isso, esse êxtase, né? Tudo que for relacionado ao mundo místico, invisível, o fascina demais. Porque ele busca aí, então, esse êxtase, né? Vamos dizer assim, que um xamã seria um Dionísio, né? Porque ele tem um envolvimento muito grande com a natureza, com o místico, com essa coisa toda de encontrar naquilo que ele vê na natureza a beleza, a perfeição. Então ele integra isso, ele recebe isso como ninguém. Mas por ele ser assim, ele pode entrar pode ter o seu lado oposto, porque tudo que é bom tem o seu lado oposto, que é mal. E ele pode entrar aí numa relação de culpa, né? De pecado, até se automutilar, por entender ele vai aos extremos. Por isso que do terror, né? Ele entra em êxtase e também pode entrar no terror, no pânico. E o Dionísio normalmente é o filhinho da mamãe, ele vai buscar uma esposa idealizada, né? Sempre com o ideal, olhando para a mãe e buscando a mãe e não a esposa. Mas ele é bastante sensível, é uma pessoa que tem dificuldades de se adaptar ao cotidiano, aquilo que é norma, regra, padrão, aquela coisa de sempre. Ele precisa estar sempre fora disso tudo, ele precisa do novo. O novo atrai demais. É uma pessoa que tem uma profunda espiritualidade, mas também pode ter uma loucura bastante acentuada, né? Ele pode ser muito frio e pode ser muito sensível. Quer dizer, sempre considerando... O Dionísio vamos dizer assim, um mito dos extremos dos opostos, né? Muito bom e muito ruim, muito sensível e muito frio. É o extremo, é como se a gente, numa escala de 1 a 10, ele estivesse lá no 10 na bondade e no 10 na ruindade. Mas ele nos ensina a viver o momento, ele não se preocupa com o futuro, ele não se preocupa com o que vão pensar dele. Então, ele mostra que viver este momento, viver agora, é o que vale, né? Ele nos ensina a soltar o corpo, a não ter vergonha disso, porque o corpo é belo, é natural, né? Não importa como ele esteja. Se é magro, se é gordo, se não tem ruga, não tem ruga, se tem cabelos longos, cabelos curtos, se sabe ter trejeitos com as mãos, com as pernas, não importa. Solte-se, simplesmente solte-se. É o êxtase e o vinho, né? Das cinzas dele que os deuses fizeram o vinho, que é essa bebida que nebria. E ele também nos ensina a soltar. Então, quando solta o corpo, solta as emoções, né? Porque vejam vocês dançando, então. Quando vocês estão dançando, vocês estão se soltando, pelo menos tentam, né?
E na hora da dança, a emoção vem junto, se entregar àquele movimento, se entregar ao som, à música, né? ao ambiente, o corpo vai junto, ok? E aí dá espontaneidade, e a pessoa nesses momentos ela pode encontrar experiências muito profundas, de se conhecer, de se entender. Então tem pessoas que, por exemplo, eu cito a dança, que eu acho uma boa terapia, né? Também. Então a dança, quando a pessoa se entrega a isso, ela solta o corpo, ela solta as emoções e ela pode se ver, ela pode entrar em êxtase, em perceber que ela pode fazer. E pode também ficar bastante frustrada quando ela fica toda travada e não consegue então se soltar dentro do ambiente, né? E Dionísio vem mostrando isso. Ele é uma pessoa que não se prende a ninguém, por isso ele vive o momento, ele não é monogâmico nos seus casamentos, né? Ele pode ter uma mulher aqui, outra lá, outra colar, ou então se for uma mulher com um masculino dionísico, ela também vai ter um homem aqui, um homem lá, outra colar, parzinho com Afrodite, né? Ele é uma figura extremamente importante no momento de transição de uma pessoa, porque ele vai ser esse mediador, ele vai ser esse mestre, ele vai ser essa pessoa que erotiza, que leva que direciona uma energia que não dá para escapar dela, né? A pessoa é tomada por aquilo, não tem como. É o Dionísio funcionando com um modelo arquetípico. Mas para que ele possa, então, se tornar essa pessoa que tem esse Dionísio mais puro, e para que se torne uma pessoa mais equilibrada, ela tem que ser mais observadora do externo e do interno, né? Porque senão ela vai, qualquer coisa que ela fizer vai lhe dar êxtase, ou vai lhe dar muito terror. Então é perigoso. A pessoa precisa desenvolver aí o lado mais observador, tá mais atento às coisas. Ele tem que vir um pouco mais para o real, não viver tanto nesse mundo de fantasia, que pode fazer tudo. Ele tem que chegar mais aqui, chegar mais para o aqui e agora, ok? Então o Dionísio, ele como tipo psicológico, ele é um extrovertido sensação, aquele que precisa sentir na pele, usar os 5 sentidos, tocar, né? Ele é uma pessoa que foge da realidade, como psicopatologia, ele foge da realidade, ele pode se envolver com fanatismos, vícios, ele exalta demais o princípio do prazer. Para ele, o prazer está em primeiro lugar. Na sexualidade, ele não tem repressão nenhuma, e ele pode ser um baita de um pervertido, né? Para ele, tudo pode. Não tem problema. Nas relações, ele pode ficar muito tempo, ele pode ficar solteiro, porque ele não tem não vive o monogâmico, né, o casamento monogâmico, a relação monogâmica, então ele vai ter sempre mudando, né, uma insatisfação total, ele quer viver um momento só, então ele pode permanecer solteiro, mas pode ser um grande amante, ou uma mulher, uma grande amante. Ele é bastante místico e ele pode se inclinar para o vício, que é um problema, porque o que acontece com as drogas e com as bebidas é que leva o indivíduo a um momento fora de si. É um momento de êxtase, por isso que as pessoas não se dão conta. Até sentem isso, né? Que para sair da realidade entram nas drogas, nas bebidas e outras coisas mais, para poder, então, não estar aqui presente, vivendo a realidade. Né? Precisa ter um pouco de tudo. E ele, por ser assim tão criativo, tão brincalhão, tão despreocupado com a vida, ele é o filho protegido, mais cuidado, né?
que ele vai fazer agora, ele vai aprontar, né? Aquela criança que os pais estão sempre de olho, porque nunca sabe o que ele vai fazer naquele momento. Ele pode, em qualquer ambiente, aprontar uma que vai surpreender todo mundo. Ok? E vamos agora para o nosso Hades. Fantástico Hades, tanto quanto a Perséfone, né? Hades é o deus do reino dos mortos, né? Dos ínferos. Bom, ele é filho de Cronos e Reia. Cronos e Reia, então, teve 12 filhos, mulheres e homens, e se destacam mais entre os homens Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, então, a Zeus coube o reino dos céus, né? O reino da atitude, do objetivo, do propósito, do julgamento de uma maneira mais direta, podemos chamar aí de solar, né? A Poseidon, o mar, os terremotos, que é aquele que é regido mais pelos sentimentos, as grandes emoções, né? Ele é tomado o tempo todo por emoções violentas. Eu já visto os terremotos, eu já visto os furacões, o mar, a água é sentimento. E Hades. Hades, então, a ele coube o reino dos mortos, o inferno, o interno. É aquele que está dentro, para onde a gente vai quando a gente está no momento de reflexão, no momento de elaboração. É um momento da introversão, né? A pessoa vai para dentro de si buscar as respostas. Esse ir para dentro de si, que é momentos bastante difíceis, assim como Perséfone, no mito dela, ela também faz esse movimento, sempre para dentro. Hades significa invisível em grego, né? Nós não sabemos o que nos espera além da morte. É algo que o mundo lança sempre essa questão do que é a morte, né? Então, porque não é palpável, não é claro para a gente, não está aqui no mundo visível que a gente pode ver ações, que a gente pode palpar, que a gente pode ter um resultado pronto, né? É algo que você não sabe o que acontece lá dentro. De lá podem surgir monstros como anjos, né? E todo mundo teme essa relação com a morte, o depois da morte. E ele recebe esse nome de Hades, por ser, então, Hades em grego é invisível, e recebe dos Cíclopes um capacete que o torna invisível, né? Já é um símbolo, então, dessa personalidade, desse ser. Ele sai do reino dele 2 vezes apenas. Uma vez ele veio para raptar Core. Nome Core é dado para Perséfone quando ela era antes dela sacramentar o casamento dela, antes dela se tornar mulher. Então, enquanto adolescente, ela era Core, a filha de Deméter, né? Quando ela, então, vai para o reino dos mortos, que ela é raptada por Hades, e que aí há uma transformação com ela passa a ser Perséfone, a deusa do mundo dos infernos, a deusa do mundo das mortes, dos mortos. E na segunda vez, ele sai também quando ele vai impedir Héracles que ele entre dentro do mundo dos mortos,
né? Porque Héracles vai lá para enfrentar Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que guarda a porta do reino dos mortos, e Hades então sai para enfrentar Héracles. Só que quando ele sai, ele recebe um ferimento no ombro direito, e aí ele é obrigado a ir até o Olimpo, pedir ajuda para curar da sua ferida. Nesse momento, Hades tem noção do seu corpo. É como se ele tivesse conhecimento de que eu existo. Para isso ele precisava ser ferido fisicamente, né? Aqui é uma metáfora para percebermos que às vezes nós somos feridos emocionalmente e precisamos nos curar. De alguma maneira essa cura vem. No caso aqui ele foi atrás de Zeus, foi atrás do Olimpo, onde tinha uma série de deuses e deusas, e que um especial poderia dar isso para ele, essa cura. E assim ele é curado e ele retorna ao mundo dos mortos. Chegando ao mundo dos mortos, ele tem necessidade de, por ele ter sido ferido, por ele ter tido consciência de que ele existe um corpo, existe algo, né? Ele sente necessidade de ter uma mulher, de ter uma voz visível. E sai em busca dessa mulher. E começa, por isso que ele vai então atrás de Core, que foi a mulher, a ânima dele, esse lado feminino que estava dentro dele, que é representado na figura de Core. Ok? Zeus, como é dos céus, então é objetivo, ele também é misericordioso. Em todas as passagens, em todos os mitos, tem o dedinho de Zeus fazendo alguma coisa, né? Ajudando de alguma maneira, principalmente nas vinganças de Hera. Ele sempre dá um jeitinho para arrumar a situação. Hades não é tão assim. Hades, ele é justo, implacavelmente justo, né? Não tem senão com ele. Vamos dizer assim, ir para o reino dos mortos é enfrentar o que tiver que enfrentar. O que acontece com o ser humano, isso então levando a nível psíquico, é que a pessoa chega um momento na vida, e um momento mais forte, que é depois da meia-idade, mas antes disso acontecem outros momentos de ir até o mundo dos mortos, é quando a pessoa começa a se incomodar com as coisas, com as atitudes, com a vida, e ela precisa dessas respostas, e o externo, a vida, está dizendo para ela, toma, você não aprendeu, toma de novo. Então a pessoa vai percebendo que ela não está sabendo agir, ela não está sendo satisfeita no mundo, ela não está sendo, há algo que a incomoda, que ela não consegue realizar, tem coisas que ela repete muitas vezes, e ela percebe essa repetição, por exemplo, relacionamentos que são iguais. O relacionamento com A foi igual ao relacionamento com B, igual ao relacionamento com C, e de repente ela começa a observar que isso não dá certo, e aí ela começa a se questionar e ela vai para o reino dos mortos. Quando ela está nesse reino, quando ela está aí em contato com Hades, dentro do mundo de Hades, é o momento que ela vai enfrentar os seus monstros, ela vai encontrar suas sombras, os seus lados escuros, aquilo que ela não queria ver, aquilo que estava guardado e ela não quer saber. Então, se ela é uma pessoa que se diz bondosa, eu faço tudo para as pessoas, porque não me querem, aquela conversa, ela vai descobrir lá no reino de Hades que não é bem assim, que ela não é tão boa, e de repente ela faz uma manipulação, que de repente ela tem algumas atitudes de intriga, né? Faz algumas intrigas, uma série de coisas ela vai descobrir.
E isso vai ser para cada pessoa, é de uma maneira. Não é um modelo para cada um. Né? Todos os mitos apresentam vários modelos, várias formas. Para cada pessoa vai se estabelecer uma forma como ela representa tudo isso. Vai depender da criação, como que ela viu as cenas entre os pais, do pai, da mãe, do relacionamento dos dois, ou então das pessoas que a criaram, ou das pessoas com as quais ela teve uma simpatia maior, a primeira professora, o primeiro professor, não é? O primeiro amiguinho ou amiguinha de escola, que vai contar, que vai estar mostrando como é que é a atitude dos pais, como é que é o relacionamento. Essa criança vai olhando tudo isso e vai recebendo toda a informação. E muitas coisas ela fala, não quero, e vai vivendo. Mas uma hora vai começar o desconforto, ela vai começar a questionar e ela nem sabe direito como fazer isso. Ela vai lá para o reino de Hades. É lá que estão as respostas. É esse momento de introversão, esse momento de recolhimento e muito dolorido que as pessoas enfrentam, onde você olha para uma pessoa e você vê nitidamente que ela está num estado depressivo. Né? Então ela está triste, ela está para dentro, não tem vontade de sair, está fora do mundo, prefere ficar em silêncio, isso incomoda a pessoa, ela não quer estar assim, então ela entra em depressão e fica lá andando pelos corredores do reino de Hades. Até a hora que ela descobre, então ela pode sair e estabelecer um objetivo. Ela vai para Zeus, então buscar esse objetivo. Ok? E por isso que ele é implacavelmente justo. Se você não conhecer, então se essa pessoa não conhecer aquilo que a barra no caminho, mas é ela não vai conseguir ir para frente. Ela precisa ter contato com isso. Ela precisa ter contato com esse lado oposto que ela tem. Né? Para ela poder entender e perceber que não é bem por aí. Que ela pode conviver com os dois. Mas desde que ela saiba lidar com isso. Né? Muito bem. Mas e Hades diz, né? Diz em grego quer dizer rico. Ele, por ser do mundo, então, do interior da Terra, ele é um Deus quitônico, que quer dizer da Terra, divino da Terra. É ele, então, que sabe, que cuida dos metais, das pedras preciosas, das sementes, dos grãos. É ele que diz, na mitologia, quando que as sementes brotarão, se transformarão em plantas. É muito lindo essa metáfora, porque é da semente que nasce uma planta, uma árvore que vai dar frutos e que vai gerar novas sementes de flores, né? Então ele promove essa transformação. É do fundo, é da terra, é desse mundo invisível. Ok? Então ele também é o Deus da fertilidade. Em alguns lugares falam que ele é o Deus dos tesouros escondidos da terra. Os gregos, por temerem esse invisível, e cada cultura tem a sua maneira de velar o morto, né? E os gregos, por temer esse invisível, esse mundo de Hades, eles tinham todo um ritual para encomendar o defunto, né, o morto. E nesse ritual eles colocavam colocar uma moeda na boca do morto para que quando ele fosse enterrado ele pudesse pagar o barqueiro que o levasse ao reino dos mortos.
Esse barqueiro, esse caminho até o reino dos mortos, tinha que percorrer 5 rios. O Aqueronte, que é o rio das dores e das aflições. Veja, se a gente for pensar em termos psíquicos, o que acontece com uma pessoa quando ela começa a entrar no mundo de Hades? Ela dói a alma, dói dentro, ela fica aflita, ela fica desesperada, não é? Ela quer encontrar uma resposta, mas nem sabe direito o quê. Então é o primeiro rio. O segundo rio é o rio Cocito, é o rio dos gemidos, das lamentações. Então a pessoa está lá sentindo dor, aflição, e aí ela começa a se lamentar. Ai, o que foi que eu fiz? Eu não sei o que foi. Ai, 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 e geme e se lamenta. E ela está indo, né? O terceiro rio é o Estinge, que é o rio gelado dos horrores, no qual os deuses faziam seus juramentos, assim considerado o rio do ódio. Aí a pessoa fica cheia de pavor, ela tem medo de sair, ela tem medo de entrar em contato com outras pessoas, ela tem medo de dizer sim, ela tem medo de dizer não, porque ela já não se conhece mais, ela acha que tudo que ela fizer, ela vai receber de volta algo negativo, ela vê negativo em tudo, né? E aí ela vai transformando isso num ódio por ela mesma, pelas pessoas, ela não se gosta mais, não gosta de nada, né? Depois passa pelo quarto rio, que é o rio Flagetonte, que é o das chamas inextinguíveis. Né? Aquilo fica, tudo aquele, parece que está cozinhando num caldeirão. Né? E finalmente entra no rio Letis. Esse rio é o rio do esquecimento. Aí ela se entrega para a dor. Ela se entrega e ela vai buscar a resposta. Né? E nesse momento, ela vai, é como se fosse fazer, fosse um momento assim, agora, seja o que Deus quiser. Eu tenho que encontrar essa resposta, estou me entregando. Então ela entra no mundo, ela está para entrar no mundo de Hades agora. E esse morto leva também um óbolo para o cão, o Cérbero, que é o guardião das portas do inferno, o guardião das portas do reino de Hades. Ele precisa dar algo para esse cão para distrair. Esse cão tem 3 cabeças, e assim e Cérbero significa vencer a resistência de morrer para poder renascer. Né? As pessoas têm esse medo de morrer, mas não é morrer agora de uma forma literal, morte física, e sim a morte psíquica, deixar o velho para trás e renascer no novo, né? Numa nova pessoa. As pessoas, esse momento entre renascer, entre morrer e renascer, esse intervalo é o momento do luto, é o momento que nós chamamos em alquimia de negredo. É um momento bastante difícil, porque a pessoa não quer largar a ela velha, a personalidade velha. Essa personalidade velha é conhecida. Agora, ir para um novo, uma personalidade nova, é desconhecido. E a pessoa normalmente tem medo do desconhecido. O que não acontece lá com Dionísio, né? Ele vive um momento, então ele transita nisso muito bem. Haja visto que Dionísio morreu mais de uma vez e renasceu. Né? Uma hora na coxa de Zeus, outra hora foi no ventre de uma ninfa. Quer dizer, ele teve esses momentos de morte e nascimento, ele já estava acostumado, já sabia como é que era, que não era tão ruim assim. Né? Bom, esse cão, ele tem 3 cabeças. Essas 3 cabeças, então, esse enfrentamento da pessoa está em
entender o intelecto, o conhecimento, as doutrinas. Se a pessoa ficar muito nessa questão do intelecto, do conhecimento enquanto conhecimento palpável, das doutrinas, ele fica unilateral. Ele só vê um lado, né? Isso precisa se desmanchar um pouco, precisa se integrar com outras coisas, ok? Ele precisa desenvolver então a alma, a temperança, né, que faz parte da alma, a continência, a reduzir os prazeres sexuais, não dá tanta importância para essa questão do físico, como colocam, entender isso e desenvolver outras virtudes. Quando conseguir fazer um equilíbrio entre tudo isso, a pessoa está renascendo, ela está se modificando, né? E pode partir para novas perspectivas. Okay? Então, o que acontecia? Quando as pessoas morriam, as pessoas entravam numa zona que, segundo o mito, chama-se zona neutra. Nessa zona neutra, as sombras, né, desses mortos iam ser selecionadas, vamos colocar assim. Esse lugar, essa zona neutra chamava Erebo. E ali, então, elas iam ter que meio uma seleção. As pessoas que em vida foram pessoas que morreram, ou crianças, ou foram vítimas de alguma coisa. Então, vamos dizer assim, inocentes, eles iam para um lugar chamado Campos Elíseos, que a gente, na nossa cultura, a gente chama de céu, né? Do paraíso, onde tudo é bom, é suave, é fresco, é gostoso, né? Esperando a hora de voltar. E para voltar, então, tinha que esquecer o que tinha visto, esquecer pelo que tinha passado, esquecer as outras encarnações, vamos colocar assim, né? Então, é o paraíso, é um lugar tudo muito bonito, muito belo, muito florido, muito isso, muito aquilo. E as pessoas que em vida cometeram grandes pecados, eles iam para um local chamado Tártaro, que é um lugar de peregrinação, é um lugar onde vai sofrer, é o que a gente chama de inferno, com os diabinhos lá cutucando com seus espetos lá, né? E lá eles vão ficar, então, pensando sobre o que eles fizeram, né? Até se purgarem disso. Pensar na impotência, pessoas que pensar na sua ignorância, no seu ódio, vão ficar lá até se entenderem. E estando nesse Tártaro significa, lembrem-se que Prometeu, foi um dos nossos primeiros encontros, ele vai para o Tártaro, né, ser comido de noite pela águia, de dia regenerava o fígado, né, e assim vai, durante 30.000 anos, né, para ele espiar o pecado dele. Ele queria dar conhecimento demais para a humanidade e não podia. O ser humano não pode ter muito conhecimento, né? Ele não pode se considerar um Deus, porque aí ele entra no que nós chamamos de híbris. A híbris só diz respeito a deuses e não aos seres humanos. É uma sabedoria além do comum, é um conhecimento além do comum, e era isso que Prometeu queria dar. Então ele vai lá para o Tártaro e fica, né, cozinhando lá, sendo comido. Tem uma história que é de Sísifo, que ele é condenado a ir para Thanatos.
né, para o Tártaro aqui. E ele chega lá e ele fala para Hades que ele não teve todos os rituais necessários, né, para poder entrar no mundo de Hades. Isso foi um pedido que ele fez para a esposa. Ele falou: não faça os rituais comigo, eu vou a mando de Zeus, mas eu não faço os rituais porque para eu poder voltar. E aí então ela não fez, ela atendeu o pedido do marido. Foi para Hades, para o reino de Hades, chegou lá, falou para Hades: eu preciso voltar porque minha esposa não fez os rituais que deveriam ser feitos para que eu pudesse chegar aqui, atravessando os 5 rios e da... E Hades aceita o pedido dele e o deixa retornar. Só que ele era uma combinação com a esposa. E aí ele fica no reino externo por muitos e muitos anos, até a velhice. Hades é implacavelmente justo, certo? Quando ele então morre mesmo, de verdade, que aí ele não foi uma ordem de Zeus, ele recebe faz todo o ritual, vai para o mundo de Hades e lá ele recebe o castigo no Tártaro. Ele teria que rolar uma pedra montanha acima e assim que chegava no topo, essa pedra voltava para baixo e ele tinha que de novo pegar a pedra e levar para cima. O que significa isso? Psiquicamente, são pessoas que têm atos compulsivos. Comprar, por exemplo. Ela fica comprando, na ânsia de resolver uma insatisfação psíquica, uma satisfação emocional. Então, ela tenta compensar isso e não compensa. Então, ela gasta, compra. Nessa ansiedade, é rolar a pedra, né? Levar a pedra até lá em cima e deixar ela cair, rolar. Ok? Então, esses são os castigos que Hades coloca. Ok. Então, o inferno, para todos nós, é quando a gente não enfrenta esses monstrinhos, né? Esse lado oposto que a gente tem. E aí a gente vai enfrentar, eles já estão um pouquinho maiores, né? E aí vem as dores. Ok? É um momento muito especial na vida de uma pessoa, essa entrada. Para as mulheres, normalmente, é a Perséfone que faz essa condução, vamos colocar assim. Para os homens é mais Hades. Hades, por ficar, então, no mundo dessa introversão, quando ele sai para fora e vai atrás, então, dessa mulher, porque antes disso ele se reconheceu enquanto corpo, né, que ele existe. E quando ele vai atrás dessa mulher, ele tem uma atitude extrovertida. Ele sai para fora, ele sai do seu mundo e vai à luta. Ele vai para esse objetivo. E ele vai buscar o quê? Trazer esse feminino para dentro de si. Né? Então, nós podemos ver de 2 maneiras, ou melhor, 3. Primeiro, mitologicamente, que daqui a pouco eu vou colocar aqui como foi a saída. Então, ele sai do mundo, literal, vai lá, sai do mundo interno, vai para o mundo externo, rapta a Core e a leva lá para o mundo interno. Do ponto de vista psíquico, isso significa que este homem, enquanto masculino, entendeu que ele não dá para se relacionar se ele não tiver uma ânima, ou seja, se ele não desenvolver o seu lado feminino,
que significa a docilidade, a ternura, a compreensão, a compaixão. Se ele não tem isso, ele não melhora o seu masculino, ele continua sendo rude, agressivo, duro demais. É esse feminino que vai dar para o homem uma situação mais equilibrada ao lidar com as coisas externas. E consigo próprio também. Vai se compreender, ter compaixão de si também. Não vai ser tão duro consigo. E podemos ver de uma terceira maneira, que é no relacionamento com as pessoas. Né? E aqui entra, então, o relacionamento homem e mulher, que é esse homem, por se entender, ele vai buscar essa mulher que é a representação desse feminino que ele tem aqui dentro. Então, quando ele olha para uma mulher e é atraído por essa mulher, a forma como ela se porta em termos de feminilidade é o que ele tem dentro de si. Né? Então, é muito legal ver isso. Muito bem. Quando ele consegue, então ele se entende, ele toma consciência do seu corpo, ele recepciona esse feminino e ele já é espírito. Né? Aí, então, existe a integração dos três. Matéria, espírito e alma. Ok? Jung diz assim: somente através de um árduo trabalho é possível reconhecer progressivamente que por trás do jogo cruel do destino humano se esconde algo semelhante a um propósito secreto, o qual parece corresponder a um conhecimento superior das leis da vida. É justamente o mais inesperado, as coisas mais angustiosas e caóticas que revelam um significado profundo. E quanto mais esse sentido é conscientizado, tanto mais a ânima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. Pouco a pouco, vão se criando diques contra a inundação do caos, pois o que tem sentido se separa do que não tem. Quando o sentido e o não sentido não são mais idênticos, a força do caos enfraquece. O sentido amarra-se com a força do sentido e o não sentido com a força do não sentido. Assim surge o cosmos. Aqui, nesse mito, ele fala de esperança. É o contrário lá de Prometeu com Pandora, que a Pandora deixa na sua caixinha uma única coisa, que é a esperança. Nesse caso aqui, ir para o mundo de Hades é se despir de tudo, inclusive da esperança. Né? Então é assim, é se conhecer a tal ponto de que em dado momento vai entrar a fé e não mais a esperança. Porque esperança significa esperar algo. Então a pessoa já está, aí seria mais que um ego funcionando. Eu estou esperando algo. Você não está vivendo aquele momento, você não está entrando no Dionísio. Né? Então, entrar no mundo de Hades é perder totalmente a esperança. É essa a dor do ser humano, de que acabou, não sou mais ninguém, não existo, o mundo não tem mais sentido para mim. É o tipo da pessoa que olha para uma televisão, está assistindo
não está assistindo nada. Olha para o nada, sente nada. Para ela a vida perdeu totalmente o sentido. Ela não vê beleza mais em nada, né? Ela não tem mais esperança. Ela tem que, nesse momento, que é o momento, vamos colocar assim, desse negredo, que nós falamos desse luto, né? É a perda de sentido da vida, é que são as respostas. Né? Se a pessoa se entregar, entender esse movimento, ela vai encontrar, e aí ela renasce para o mundo. Uma perspectiva totalmente diferente daquela que era antes. Né? Então, na porta do reino de Hades, segundo a mitologia, está escrito assim: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Ok? Tá. Então, deixando essa esperança e passando por tudo isso, segundo Jung, a arte consiste somente em dar voz ao invisível, colocando momentaneamente à sua disposição um mecanismo de expressão, sem ser sufocado pela repugnância que possamos sentir com o jogo tão absurdo com nós mesmos, ou pela dúvida quanto à autenticidade da voz que está do lado oposto. Ok? Então, quando ele quer tornar visível essa voz, Hades, a única maneira que ele encontra é tendo Core. Porque Core é a voz visível. Core é do mundo externo. Para ele conseguir Core, ele tem que sair desse mundo interno, ele tem que sair dessa introversão e ir para fora para poder trazê-la. Para trazer essa extroversão para ele. Então, psiquicamente, ele também está conseguindo fazer um equilíbrio aí. Ele consegue transitar um pouquinho entre introversão e extroversão. E pela característica dele ser, a característica principal ser a introversão, então ele se fecha dentro do mundo, ele precisa de algo que o remeta para fora. Nos tipos psicológicos nós chamamos isso de função inferior, nesse caso, né? Para ele poder ir e voltar, né? Ela equilibra esse sistema psicológico e leva à transformação, porque nesse movimento que ele faz, ele aprende alguma coisa e traz. Mas além de tudo isso, se a pessoa, ao ter contato então com esse corpo, com esse espírito, com essa alma, ele também ele entra no que nós chamamos de transcendência. É algo além daquilo que está diante dos nossos olhos, diante do nosso entendimento, mais racional, mais literal, mais visível. Está lá escondido, está lá nas entrelinhas, está lá no dizer. Né? É algo que a pessoa, que a gente pode chamar até de esse momento de entender essa transcendência sua, que você transcende a si mesmo, você tem um insight. Porque você vai além do que está diante dos teus olhos. Mas para isso tem que ter uma composição: corpo, alma e espírito. Né? É ir lá dentro buscar essa essência. Quem é você? Né? Tem uma passagem que ele fala das doenças e da saúde. Nós já colocamos aqui, se não me falha a memória, sobre a libido. A libido é uma energia que impulsiona, né? É uma energia que está em movimento. O que pode trazer uma doença para a pessoa a nível físico, e até uma patologia,
é essa indisponibilidade da consciência, né? Você encontra pela frente pessoas difíceis de aceitar o momento delas, de que a necessidade de se transformar. A vida vai se encarregar de fazer alguma coisa, mas as pessoas que não conseguem, e não é porque são pessoas que não querem tomar consciência, não é isso, mas não tem uma psique, um ego maduro o suficiente para lidar com as transformações, com as frustrações, aliás. Essa libido vai a caminho da consciência, quando chega lá, ela não consegue dar vazão, porque essa consciência não está preparada. Então ela recua. Quando ela recua, ela fica lá querendo sair, ela não tem outro lugar para sair senão o corpo, senão em forma de psicopatologia. Né? Então as pessoas vão ficar doentes, falam muito que você tem problema na garganta porque você quer falar alguma coisa e você não consegue. Você tem problema na perna porque você quer andar e não está andar na vida. Então, como você não anda na vida, então você fica mancando. Se for sei lá, nas costas é sentimento. E assim vai. Você quer... Você está com problema no olho, é porque você não tem visão. Não deixa de ser verdade, né? Porque a libido precisa sair, precisa se manifestar a consciência de alguma maneira, porque ela não está madura, porque o ego não está maduro, não sabe lidar com a frustração, fica ali e para algum lugar tem que ir. Conforme for aquilo que está frustrando, vai atacar um órgão do corpo. Ok? Então, vamos falar aqui do sequestro, né, do rapto de Core. O rei da escuridão aproximou-se da jovem e declarou-lhe amor. A donzela nada decidiu e transferiu a resposta para a mãe, Deméter, que, não desejando perder a companhia da filha amada, recusou a Hades permissão para esposá-la. Este recorreu a Zeus. Queria apenas uma mulher. Seria a donzela Core. Esta se sentaria para sempre no trono dos mortos. Zeus, por não querer se indispor com Deméter, orientou para aguardar melhor oportunidade. Hades percebeu que deveria realizar seu intento sozinho. Como não conhecia maneiras brandas de agir, lembram-se, ele era rude, agressivo, né? Ele está querendo essa ânima, essa docilidade, essa ternura, essa compaixão. Parou seu assédio e arquitetou um rapto. Levar Core ao subsolo, invisível para os que frequentam a terra. A donzela estendeu ambos os braços para agarrar o belo Narciso. O Narciso é uma flor. Mas a terra abriu-se sobre seus pés na planície e surgiu de um abismo escuro os cavalos imortais de Hades, que arrebatou-a, e apesar da sua resistência, instalou-se em lágrimas em seu carro de ouro, conduzindo-a para o sombrio Tártaro. Né? E levou Core para viver com ele. Esse rapto é o ápice do desenvolvimento de Hades, né? É o momento que ele quebra o isolamento, que ele se transforma numa pessoa mais num Deus mais perceptivo, que ele transcende a si mesmo, né? Ele transcende o mundo terreno, aquele estava lá, não era só aquele, era o mundinho dele, existia mais fora. É o momento que ele transcende isso. E ele, ao raptar Core, então, ele transforma Core na rainha do mundo infernal. Ele a torna deusa e ela se transforma, então, recebe o nome de Perséfone.
Essa Perséfone, então, em contato com o ânimos dela, né, com o lado masculino dela, faz com que ela consiga transitar entre um mundo e o outro. No mito dela, ela vai, então, ficar uma temporada no inferno, no mundo dos mortos, e uma temporada sobre a terra. Ela é o elo de Hades com o externo. É através dela que ele se manifesta. É através dela que ele vê o mundo. A nível psíquico, é através, então, do seu feminino, enquanto homem, que ele se manifesta para o mundo, que ele entra em contato, ele se relaciona. Então, isso significa que Eros, né, que é o deus do relacionamento, do amor, ele foi até o mundo dos mortos, lá dar uma flechadinha em Hades e também na Core, para eles poderem se unir. Ok? Muito bem. Tem uma pessoa que em 1990 ele chama Calasso. Ele questiona o grito de Perséfone, naquele momento que ela foi raptada, como sendo o de um reconhecimento irreversível do seu desejo de ser raptada, se unindo em um pacto de amor com o Rei das Trevas, vendo a si mesma nos olhos de Hades. Esse movimento é recíproco. Ele viu nos olhos de Core a si, e ela viu nos olhos dele a ela. Né? Ela viu o ânimos, o lado masculino dela nele, e ele viu a ânima, o lado feminino dele nela. Né? E por isso deu o casamento sagrado aí, o Hieros Gamos. Muito bem. Então, para se desenvolver e se libertar desse mundo sombrio aí todo, é necessário estar disponível para receber o outro, né, diante de si e o outro dentro de si. É saber fazer essa relação com o externo e essa relação com o interno. Ok? E numa relação amorosa. Tem uma Maria Zélia Souza Lima, em 1971, na conferência sobre I Ching, ela fala o seguinte: fica uma trajetória toda de um cortejar de influências mútuas, né? Um recebendo o outro, vividas e sofridas entre os seres enquanto, através do encontro e do desencontro, eles vão amorosamente se descobrindo, e nessa descoberta amorosa um do outro, o que na realidade percebem é que o sentimento é uma fonte de transformação de ambos, porque nesta aproximação nenhum dos dois se encontra e se descobre o mesmo, mas se veem um pelo outro transformados, e isto é o que se dá o nome de amor. Ok? Então, tomar consciência é tomar consciência dos conteúdos projetados, né? Eu me vejo no outro, eu me projeto no outro. Quando eu tomo consciência disso, eu estou primeiro que eu estou me descobrindo. E essa projeção a gente faz por comparação, por proximidade, e a gente vai se vendo e vai se entendendo. E é nesse momento que você vai saindo desse lado sombrio, desse reino dos mortos, que você está vindo para a tona. Então, Hades, ele abre uma passagem para a alma. É uma ponte via ânima, abre a porta da consciência para a percepção da sua diferença em relação ao outro.
se reconhece e reconhece o outro. Assim, propicia que o indivíduo se ligue ao outro exterior, estabelecendo relações afetivas, e ao outro interior, aos sentimentos e à alma. Então, o relacionamento é de extrema importância para o ser humano. Ao fazer isso, ele projeta. Se ele tiver uma consciência de que ele projeta aquilo que ele tem, ele pode refletir sobre isso. E refletindo sobre isso, ele ganha consciência. E ganhando consciência, ele entra no equilíbrio, ele entra num estado melhor, numa maneira mais saudável, equilibrada, de lidar com o mundo, com as pessoas. Bom, então quem é Hades? Hades é um sujeito que está sujeito a depressões e fica sem força de lutar. Então, quantas e quantas pessoas a gente conhece aí que está na depressão, não tem força para viver, né? Também é uma pessoa que prefere estar consigo o tempo todo. Ele está muito no mundo da subjetividade. Pode ser considerado uma pessoa excêntrica ou solitária. É uma pessoa desligada, né? Completamente desligada do externo. Mas ele pode ser um bom conselheiro, desde que a pessoa entenda que está nesse momento. Ele não tem máscaras. A pessoa que está em estado depressivo, que está solitário, todo mundo sabe quem é. Você olha para a pessoa e você é visível, ela não tem máscara, ela não consegue ser diferente. Uhum. Mas esse homem é o tipo de homem que, se ele quiser uma mulher, ninguém segura. Ele vai ter essa mulher, porque ele vai consegui-la de qualquer jeito. É uma pessoa que tem uma atitude bastante firme. Mas ele também pode querer uma mulher que seja uma mulher de fachada, né? É uma mulher que vai, se isso for no mundo profissional, vai ser uma mulher que vai estar na frente. Ela é para que ele não se exponha. Ela se expõe, ele fica por trás, né? Ele vive muito de fantasmas do passado, sempre relembrando isso, essas lembranças esquecidas. São pessoas que trabalham com magia, por exemplo, trabalham em hospícios, trabalham em hospitais também. Porque está sempre ali, é aquela coisa que fica doendo, que volta. Ok? Bom, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e até a próxima.